Olá, pessoal. Olá, Nath. Oi, Priscila. Adriano. Meiri. Vamos lá, o doutor André vai entrar daqui a pouquinho. Simone também tá. Quero várias perguntas de pulmão, hein? Vamos lá, vamos perguntar um monte de coisa. Ó, o doutor André tá quase entrando. Podem fazendo as perguntas já, se quiserem. De câncer de pulmão, nódulos pulmonares, biópsia, o que vocês quiserem saber. Estou esperando o doutor André entrar. Aperta na carinha para participar. André, fica do lado direito da tela, embaixo. Do lado direito na parte inferior do celular. O doutor André tá vindo. Doutor André, ele é do IBCC, cirurgião torácico. Trabalhei muito com ele lá. Agora a gente trabalha fora, junto também. Deve estar entrando. Vão mandando as dúvidas já. Peraí. Só pedir para participar, André. Tem uma carinha, duas carinhas. Você aperta e pede para participar. Aí a gente começa junto. É bom que dá tempo do pessoal chegar, né? É bom que dá tempo de todo mundo chegar, todo mundo entrar no assunto. A gente vai falar também sobre um assunto legal, que é a simpatectomia, que é aquela cirurgia que reduz a sudorese. O doutor André vai explicar um pouquinho pra gente como é que funciona, em quais casos ela é indicada. A gente vai falar sobre biópsia de nódulo pulmonar, como é que é, quando que a gente indica. Peraí. Isso. Ah, agora sim. Olá! Agora sim. Chegou. Agora sim, Vamos desculpe, lá. pessoal. Ó, Eu não estava conseguindo entrar, agora sim. agora estamos online aqui. Tudo bem, Vivian? Boa noite, Tudo pessoal. bem. Desculpem aí as minhas Vamos para as falhas da conexão, é a minha apresentações, primeira mas deu live. tudo certo. Tô aprendendo ainda. Deu pra gente Ó, a entrar, primeira deu de pra gente muitas. começar. Primeira de muitas, tomara que a gente Vamos. tenha mais, né? Vamos lá, a gente vai fazendo mais. Sim. Muito legal. Eu acho que é um formato bom, é um formato vencedor, é algo que a gente tem que se aproveitar hoje em dia, a Sim. tecnologia, né? A gente já usa ela em vários outros aspectos na cirurgia torácica e a tecnologia das telecomunicações. Então, Vivian, vamos, ué, acho que deu uma falhadinha no seu. Mas eu não sei se você Deu. quer Voltou. falar sobre você, sobre mim. Voltou? Sim, Ó, eu vou quer apresentar a começar gente, fazendo aqui as aí a gente começa apresentações? com as questões. Então, doutor André Tá Mioto, legal. ele é cirurgião oncológico, cirurgião torácico, focado em cirurgia do tórax, do pulmão. Ele não faz só cirurgias de tumores, tem cirurgias também benignas, que ele vai explicar, tem várias cirurgias que ele faz, além de cirurgias também biópsias. Ele é um dos responsáveis pela oncologia torácica do IBCC, onde trabalhei com ele bastante tempo.
né? E eu sou a doutora Vivian Koski, oncologista, também sou especializada em oncologia torácica, câncer de pulmão, todo mundo sabe que é uma das minhas paixões, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Legal, eu fico muito feliz em participar. Obrigado, Vivian, pelo convite. Boa noite a todos mais uma vez. Bom, vamos começar falando justamente das biópsias, Vivian. Vamos começar falando dos procedimentos diagnósticos. Vamos lá. O que você acha? Vamos lá. Legal. Vamos lá. Bom, eu queria que você explicasse para o pessoal como é que vamos lá. funciona. Pode falar, André. Vamos lá, pode perguntar. Como é que funcionam as biópsias, né? Porque a gente sabe que a gente tem a biópsia percutânea, que a gente faz através da pele, com anestesia local. A gente sabe que a gente tem as biópsias abertas. Então, explica para o pessoal qual que é a diferença entre uma e outra e qual a indicação. Quando que você indica uma, quando você indica outro tipo? Claro, então vamos lá. Eu sou particularmente um estudioso, né, da área diagnóstica, das biópsias no geral, da cirurgia torácica, porque é a minha tese de doutorado, que ainda está em andamento, né? Eu vou fazer, o meu doutorado está sendo em métodos diagnósticos de cirurgia torácica. Então, e é uma grande área de atuação minha no IBCC, nos outros locais onde eu trabalho. Basicamente, quando a gente tem algum achado tomográfico no pulmão, a gente precisa fazer o diagnóstico desse achado. Nem sempre só com a imagem a gente consegue definir o diagnóstico. Sim. Algumas vezes a gente tem algumas pistas, principalmente para doenças benignas, né? Para doenças inflamatórias, infecciosas. Agora, se a gente pensa numa doença maligna, é muito difícil da gente conseguir definir o diagnóstico só com a imagem. A gente precisa de um pedacinho de tecido, né? A biópsia nada mais é, né, para o pessoal, para os pacientes, para as pessoas que são leigas, que estão assistindo a gente, a biópsia é retirar um pedacinho. Tá? Então, a gente quer fazer isso da forma menos invasiva, menos dolorosa, tendo o menor dano possível ao paciente. E, claro, retirando o maior pedaço de material, né? Porque isso aí já vai para a área que a doutora Vivian se interessa, porque esse material ele vai ser processado de diversas formas e ele vai ser super estudado. Então, quanto mais material a gente conseguir tirar, mais material a gente vai conseguir mandar para o estudo e melhor vai ser a nossa análise, melhor vai ser o nosso diagnóstico. Então, imagine que a gente tem um nódulo de pulmão. Hoje em dia, pelas tomografias, a gente consegue fazer diagnóstico de nódulos de menos de 1 centímetro, né? Nódulos de aí meio, 0,4, 0,6 centímetros. Então, a gente precisa de métodos bastante sofisticados para pegar esses nódulos, tirar um pedacinho deles e dizer o que está acontecendo. Nos nódulos periféricos... Voltou. Desculpem. Voltou. Nos nódulos de pulmão periféricos, a gente tem como diagnóstico, a melhor ferramenta diagnóstica, a biópsia transtorácica, percutânea guiada por tomografia. Como é que funciona isso? O paciente vai para a tomografia, o paciente deita na tomografia, tem um médico especialista, radiologista intervencionista, que é especialista nisso, né? Ele vai fazer uma anestesia local, vai entrar com uma agulhinha fina, bem longa, porém fina, e vai lá nesse nódulo, vai tirar o pedacinho, guiado por tomografia, né? Tudo isso é marcado, é um procedimento que não é rápido, é um procedimento um pouco demorado, porém, é um procedimento que tem uma acurácia muito boa. A gente consegue ter um rendimento diagnóstico bem bacana. Já os tumores mais centrais, principalmente quando a gente tem algum brônquio chegando até o tumor, principalmente quando a gente tem a via aérea, imaginem a via aérea como sendo uma árvore, né? E os galhos dessa árvore, eles são os brônquios. Se a gente tem um desses brônquios chegando até a lesão que a gente deseja biopsiar, aí o método mais adequado é a broncoscopia. Né? Pela broncoscopia, a broncoscopia nada mais é do que a endoscopia do sistema respiratório. Então, a gente consegue entrar com um aparelhinho, olhar tudo lá por dentro e tirar um pedacinho. Né? Entrar com uma pinça de biópsia, tirar um pedacinho e mandar isso para análise, mandar isso para estudo. Né? Com isso, a gente consegue fazer a biópsia. Eu acho que tem uma outra forma, André. É mais ou menos isso, Viviane.
Tem quando, por exemplo, uma outra forma que eu queria comentar, quando o paciente tem derrame pleural, né? Que é a água no pulmão, que a gente fala, muitas pessoas não vão conhecer derrame pleural. A gente pode fazer a biópsia da pleura também, né? Isso. Seria uma Aí é outra forma do diagnóstico. Conta pra gente forma. como é que seria essa forma quando a gente não tem um nódulo no pulmão, porque quando tem nódulo, você deixou bem claro pra gente. Quando o nódulo é periférico, ou seja, na periferia do pulmão, a gente faz a percutânea através da tomografia. E quando ela é mais central, a gente vai fazer a broncoscopia. E quando o paciente, então, tem o derrame pleural, como que a gente faz? Bom, então, quando a gente tem derrame pleural, o que é derrame pleural que a doutora Vivian falou, né? Acúmulo de líquido na pleura. A gente fala líquido no pulmão, popularmente, né? Mas o pulmão, imaginem que ele é uma estrutura que ele é fechada, né? Ele é recoberta por uma membrana e ele vai ser delimitado por uma membrana que reveste ele, a gente chama de pleura visceral, e uma membrana que fica bem grudada na parede do tórax, que a gente chama de pleura parietal. Entre essas membranas, naturalmente, a gente tem uma fina camada de líquido, uma lâmina de líquido que permite que o pulmão se movimente. Muitas vezes, por alguma doença, seja lá qual for, ou doenças cardíacas, doenças renais, doenças hepáticas, ou por câncer, né, por alguns tipos de câncer, a gente acaba tendo um acúmulo de líquido nesse espaço. O líquido que se acumula nesse espaço a gente chama de derrame pleural, né? E esse derrame pleural ele pode ser ou puncionado, né? A gente pode fazer com uma agulhinha, a gente faz uma anestesia local também, entra com aquela agulhinha, tira um pouco desse líquido para estudo, ou a gente pode tirar um pedacinho da pleura, que é essa membrana que reveste o pulmão. Ou com anestesia Parou geral. um pouquinho, mas já deve estar voltando. Oi, eu acho que cortou, desculpem. Voltou. Então, a gente vai fazer isso. Voltou. Oi. A conexão ficou voltou, já voltou de novo. Voltou? Voltou. Tô ouvindo. Oi. Um rendimento diagnóstico não Tá, tão a conexão tá falhando um pouquinho, mas voltou. Tá. Acho que pode ser o lugar. Agora. Sim. Agora tá normal. Agora voltou? Não, eu tô num lugar bacana. Tá. Então vamos lá. A gente pode fazer a biópsia da pleura com anestesia local ou como a gente costuma fazer mais rotineiramente, que é mais confortável para o paciente, sob a anestesia geral ou sedação, né? Onde a gente leva o paciente para o centro cirúrgico, a gente abre um cortinho entre as costelas, olha bem lá dentro, tira um pedacinho da pleura, que é a membrana que reveste, e manda isso para análise. Depois desse procedimento, a gente deixa um dreno, né, o dreno que vai tirar esse líquido e vai dar mais conforto para o paciente. Afinal, se ele tem líquido acumulado lá, ele vai ter falta de ar. Né? E a gente deixando o dreno lá dentro, tirando o líquido, a falta de ar melhora bastante. E agora eu quero te fazer uma pergunta, mudar um pouquinho de assunto. Vamos lá, e falar sobre nódulos pulmonares. Vamos falar sobre nódulos pulmonares. Primeiro, como é que a gente segue esses nódulos? Porque muitas vezes, em quem que a gente tem mais preocupação desses nódulos? Em quem é tabagista. Então, uma coisa importante, a cessação do tabagismo é um dos pontos mais importantes para a gente evitar um câncer de pulmão. A gente sabe que 80% dos casos de câncer de pulmão estão relacionados ao tabagismo. E quando um paciente tabagista tem um nódulo, existe uma forma de seguir. E quando é um nódulo num paciente não tabagista, uma outra forma de ver esse nódulo. Então, eu queria que você explicasse para a gente quais são as características de um nódulo benigno e um maligno, qual é a forma de seguir pelo tamanho, pela imagem, como que vocês fazem? Então, os nódulos pulmonares, eles são o achado mais frequente da tomografia. Numa tomografia de tórax, né, a gente pode ter vários achados, derrame pleural, como a gente falou, etc. Mas o que a gente mais encontra são os nódulos pulmonares. Se esses nódulos pulmonares são arredondados,
tem menos do que 3 centímetros, tem uma estrutura homogênea na tomografia. Eles não... acho que a conexão está ruim de novo, tá boa? Voltou. Voltou? Ela está oscilando um pouquinho, mas voltou. Voltou? Então tá certo. Voltou. Se ele tem a borda regular, se ele é homogêneo, né, aquele nódulo bonitinho, redondinho, ele fala mais a favor de ser algo benigno. Nódulos calcificados é uma dúvida bastante frequente dos pacientes. Quando o nódulo é completamente calcificado, isso também é algo indicativo de benignidade, né? São nódulos geralmente benignos, ou nódulos que têm calcificação do tipo pipoca, né? Agora, nódulos malignos, nódulos que falam para a gente a favor de ser maligno, eles são geralmente aqueles nódulos mais feinhos, né? São nódulos espiculados, ou seja, com a borda irregular, eles têm umas espículas, né? Eles podem ser nódulos em vidro fosco, vidro despolido, que a gente fala. O que é isso? É um achado da tomografia, é uma forma de descrever o que a gente vê na tomografia. Ele não é um nódulo totalmente sólido, né? Ele é um nódulo que ele é um pouco mais macio, né? Para os pacientes entenderem um pouco melhor, o pulmão é um órgão que parece uma esponjinha, né? É um órgão bem macio. O nódulo pulmonar ele se apresenta como algo mais duro. A gente consegue ver o que é mais duro e o que é mais macio pela tomografia. Nódulos bem duros, calcificados, geralmente são sugestivos de benignidade, benigno. Agora, nódulos que são um pouco mais macios, que a gente vê que eles têm uma densidade um pouco menor, eles são mais suspeitos para serem malignos, né? Ou precisam ser mais estudados, né? Os nódulos são extremamente frequentes, gente. É algo que a gente vê sempre no consultório, é a nossa rotina, o nosso dia a dia. Então, nem sempre o nódulo pulmonar ele vai ser necessário ser diagnosticado, né? Ser feita a biópsia para a gente saber o que é. Se o nódulo é muito pequenininho, se ele tem até 0,6, 0,7, 0,8 centímetros, a gente consegue só acompanhar. Não necessariamente a gente precisa fazer biópsia nele. A gente acompanha. Geralmente, a cada 3, a cada 6 meses, a gente pede uma tomografia nova e a gente vai vendo o que está acontecendo com ele. Agora, falhou. Malignidade, aí a gente vai indicar biópsia. Oi, voltou. Aí a gente vai indicar biópsia naqueles métodos que a gente falou. Né? Aí a gente vai indicar biópsia naqueles métodos que a gente falou. Caso ele também esteja estável por algum tempo, aí a gente vai manter, se ele não crescer, né? É um nódulo pequeno, a gente está acompanhando, a gente pode manter ele em acompanhamento. Não necessariamente também a gente precisa biopsiar. Então, acho que a grande mensagem é: nódulo no pulmão, não precisa sair desesperado, achando que é câncer. Nem todo nódulo pulmonar vai precisar de biópsia. Então, sempre que a gente diagnostica um nódulo pulmonar, eu sempre mando para o André, para ele olhar. Então, ele vai me dar o direcionamento. É lógico, se o paciente já teve um câncer no passado, a forma que a gente vai olhar um pouquinho diferente, pode ser que a gente peça biópsia mais frequentemente, se é um nódulo maior. Porém, se o paciente não tem história pregressa de câncer, e se é um nódulo, como o doutor André falou, bordas regulares, calcificação, a gente vai só acompanhar. Então, não fiquem preocupados se vocês forem no cirurgião torácico, ele não indicar a biópsia, porque quando ele não indicar, ele vai acompanhar esse nódulo. Tá? Então, nódulo no pulmão não significa que você tem câncer no pulmão. Isso é importante entender. Exatamente. É muito legal lembrar, né, Viviane? Os pacientes, às vezes, quando eles vêm passar em consulta com a gente, ou até quando vocês, oncologistas, os pneumologistas encaminham, falam, olha, eu vou encaminhar para o cirurgião. E os pacientes ficam morrendo de medo. Falam, nossa, mas eu preciso fazer uma cirurgia agora. Sim. Não necessariamente, gente. Né? O cirurgião, eu costumo falar, o cirurgião não morde, né? Mas os pacientes se assustam um pouco. Não precisa. Né? Às vezes a oncologia ou a pneumologia vai encaminhar para a gente para pedir uma avaliação em algo que a gente tem mais vivência na rotina, tem uma experiência maior, que é o caso dos nódulos, dos achados no pulmão, na parede torácica. Então, e não necessariamente vai precisar ser operado, né? Não. Às vezes isso só precisa ser acompanhado, é o suficiente.
E com imagens, né? O que vocês vão, como é que é esse acompanhamento? Com tomografias, com imagens. Exato. Vocês vão ver essa evolução da imagem. E vocês têm muito mais experiência nisso, com certeza. Não, é o que a gente faz no dia a dia, né? A nossa Sim. rotina é acompanhar os pacientes com as imagens. Então, a ideia é que os pacientes sejam vistos, né? Sejam examinados, é super importante. Então, se você tiver um nódulo no pulmão, né? Se você for encaminhado para a nossa especialidade, a gente vai ficar muito feliz em acompanhar. Não necessariamente em biopsiar, mas se for necessário, biopsiar e operar, faremos também com o maior prazer. Agora, André, pode me perguntar Então, o que, lá, que você Viviane. quiser saber, o que você quiser perguntar de curiosidade aí. Vamos conversar, de repente, de câncer de pulmão. Vamos perguntar uma coisa agora, entrando um pouquinho mais a fundo no assunto da oncologia, né? E mais no assunto da oncologia torácica. Fala pra gente um pouquinho, Viviane, sobre a imunoterapia no câncer de pulmão. Eu acho que é um assunto muito bacana, um assunto que você é super especialista. A gente tem alguns pacientes em conjunto que fizeram cirurgia ou que acabaram não fazendo cirurgia, foram para imunoterapia, um tratamento novo, inovador, que está ajudando muitos pacientes. Conta um pouquinho disso para a gente. Ó, primeiro eu vou explicar o que é a imunoterapia, né? A imunoterapia ela tem um conceito diferente da quimioterapia, porque é meio que você vai ensinar o sistema imunológico do paciente a combater o próprio tumor. Como é que a gente faz? São medicamentos injetáveis, endovenosos. Esses medicamentos eles vão estimular os linfócitos T. Os linfócitos T são um dos responsáveis pela nossa imunidade. Então, eles vão estimular o sistema imunológico. Com esses linfócitos T mais ativados, o organismo do paciente vai se tornar mais capaz de reconhecer o tumor e estruturar uma resposta imunológica. Por isso que a imunoterapia ela tende a ser muito menos tóxica do que a quimioterapia e ela tende a ter respostas mais duradouras, porque ela não vai simplesmente matar um tumor, ela vai ensinar o sistema imunológico do indivíduo, do paciente, a reconhecer esse tumor. E como é que a gente usa a imunoterapia no câncer de pulmão? A gente pode usar sozinha, a gente pode usar junto com quimioterapia, ou a gente pode usar ela duas imunos juntas. Eu vou dar alguns exemplos de drogas aqui, de medicamentos, eu vou falar substâncias só para vocês reconhecerem. Mas como é que a gente faz? O câncer de pulmão, quando ele não tem mutação driver, não tem a mutação do ALK, do EGFR, que são as mais comuns, a gente vai fazer a químio com a imuno. Só para todo mundo entender, o tratamento que a Ana Maria Braga fez, tá? Que todo mundo ficou sabendo, né? Então, ela não tinha mutação, então sim, ela fez a químio junto com a imuno. Aí a gente começa a químio, faz de 4 ciclos de químio junto com a imuno. E depois a gente continua só com a imuno. Esse tipo de tratamento a gente pode fazer com 2 imunoterápicos que a gente fala, com o pembrolizumab e com o atezolizumab. Isso no paciente que tem metástase. No paciente que não tem metástase ou naquele que foi operado, a gente não usa imunoterapia ainda. A gente usa a imunoterapia naquele paciente que tem metástase ou naquele paciente que é o estádio 3, que não pode ser operado. No paciente operado, que foi operado, a gente não faz imunoterapia por enquanto. Outra forma de fazer imuno é quando a gente combina 2 imunos. É o nivolumab com ipilimumab. É também uma forma. Então, só para ficar claro, a gente tem 3 formas aí de entregar imuno. Imuno com imuno, que é o nivolumab com ipilimumab. A gente pode fazer o pembrolizumab ou o atezo com a químio. E a gente pode fazer a imuno sozinho, o nivo, o atezo, o pembro. E aí depende um pouquinho de um exame que é o PDL1, que é um biomarcador, que é o exame que a gente pede na biópsia. Mas é muito legal o imuno, é muito bom e tem resultados assim incríveis. Muito legal. E uma dúvida que eu particularmente tinha no começo, não sabia da resposta, os pacientes sempre perguntam também. Os efeitos colaterais da imunoterapia são menores do que da quimioterapia? Quais são os efeitos colaterais da imuno? Ó, pensando como a imuno funciona, então assim, ela vai estimular o sistema imunológico.
Então, ela vai poder causar doenças autoimunes, né? Então, quais são os sintomas mais comuns? Ela pode causar uma tiroidite, que é autoimune, ela estimula a imunidade. Então, pode ter alteração da tireoide, ela pode causar alterações renais, uma nefrite, mas isso é mais raro. Dá um pouquinho de coceira, de prurido, é bem comum. Em alguns casos pode causar uma colite, que é uma inflamação do intestino, mas isso também não é muito comum. Uma pneumonite, por todas as ites, a imunoterapia pode causar. A pneumonite é uma inflamação do pulmão, que pode parecer bem na época do Covid, agora com o Covid ou com pneumonia. Então, ela pode causar inflamações nas glândulas endócrinas e em alguns órgãos. O mais comum que ela dá, na maioria das vezes, é a alteração dos hormônios da tireoide. Isso é bem comum, mas é fácil de conduzir. A gente vai repor o hormônio da tireoide e a gente vai acompanhar. Então, todos os meses, quando o paciente for passar com a gente vai pedir hormônio da tireoide, a gente vai pedir exame do fígado para ver se não tem sinal de hepatite, exame do rim para ver se não tem sinal de nefrite, a gente vai pedir hormônios do eixo hipotálamo hipofisário para ver se não tem sinal de hipofisite, que é a hipófise. Então, assim, a gente vai ficar bem ligado nessa questão endócrina dos hormônios e na questão pulmonar. Né? O ponto que a gente fica assim, mais de olho é na pneumonite. Se o paciente começa a ter algum sinal de pneumonite, a gente vai parar a imunoterapia, vai dar um pouco de corticóide, vai tratar também. Hoje a gente desconfiaria de que, como é que é um diagnóstico diferencial de pneumonite? Covid, questões infecciosas, então a gente vai usar o corticoide, mas fazer esse diagnóstico diferencial. Mas isso são casos graves, isso é 3 a 5% dos pacientes. Mas ela é bem menos tóxica que a quimio, bem menos, não cai cabelo na maioria das vezes. Quando a gente, depende, às vezes, quando a gente faz ela junto com a quimio, se a gente faz alguma quimio que cai o cabelo, aí vai cair o cabelo, mas não pela imuno, pela quimio. A hora que para a quimio e continua só imuno, o cabelo volta a crescer e na maioria das vezes o paciente vai super bem, sem sintomas. É muito bom. Muito legal. Muito legal. A terapia tem dado resultados excelentes, né? Nem sempre a nos vê resultados tão bons na quimioterapia. A quimioterapia, por mais que ela tenha avançado nos últimos anos, a gente sabe que é um tratamento difícil, um tratamento que debilita bem o paciente, né? E a imunoterapia tem mostrado resultados impressionantes. Muito legal, Viviane. Vamos trocar de novo? É fantástico. Agora você pergunta para mim. Vamos lá. Agora eu quero vamos te perguntar. Agora eu não quero nada a ver com câncer agora. Eu quero saber. Tem aquela cirurgia quando a pessoa tem muita sudorese nas mãos. Todo mundo pergunta. Então, eu quero saber também como é que é essa cirurgia, como que você faz, porque é uma queixa comum, né? A hiperidrose, que você chama, como é que você chama essa patologia? Explica pra gente um pouquinho disso. Então, falhou a conexão de novo. Voltou? Ixi, cortou de novo. Voltou. Ok? Voltou. Legal. Uhum. Bom, então o que acontece? A hiperidrose, a gente nem considera uma doença, a gente considera um estado da pessoa, né? A hiperidrose foi alvo também na minha tese de mestrado, algo que eu estudo bastante. E é uma condição onde a pessoa sua a mais do que as outras pessoas, ou considera que sua mais do que gostaria. Tá? Isso é subjetivo, cada um vê isso de uma forma. Tem algumas formas da gente analisar isso, alguns aparelhos. Nenhum deles tão fidedigno quanto o próprio sentimento da pessoa. Né? Nada vai ser tão bom quanto o que você sente. Mas os casos de hiperidrose, onde a gente pode mais ajudar, são aqueles onde a pessoa tem o suor localizado, principalmente nas mãos, nas axilas. Para você ter ideia, Viviane, isso causa um transtorno social tão grande que tem pessoas que não conseguem fazer uma prova, não conseguem escrever num papel, né? De tanto suor, a caneta escorrega, derrete o papel. Né? Então, tem um dano social grande, a pessoa tem uma perda de qualidade de vida enorme. Nesses casos de suor localizado, a gente consegue fazer uma cirurgia que vai resolver grande parte dos sintomas. Né? Na verdade, resolve praticamente 100% dos sintomas.
Essa cirurgia é a simpatectomia. O que é a simpatectomia? Uhum. A simpatectomia é uma cirurgia que a gente faz por vídeo e a gente vai cortar um nervinho que passa próximo à coluna vertebral, né? Então, a gente é com anestesia geral, a gente entra por vídeo, faz 2 cortinhos bem pequenos, né? De 5 milímetros, são cortinhos de meio centímetro, um pouquinho mais. Entra um na axila e um geralmente no sulco mamário, sob a mama. Então, a cicatriz, ela é uma cicatriz bem... E a gente corta esse nervinho dos 2 lados. Feito isso, a gente consegue que o paciente já saia com as mãos e as axilas secas da sala de cirurgia. A melhora é imediata. É uma cirurgia com uma recuperação super rápida, o paciente consegue... Sim, é imediato, é impressionante. O paciente já consegue ir de alta, na grande maioria das vezes, no dia seguinte, né? Vai de alta no primeiro dia pós-operatório. Na grande maioria das vezes também não precisa usar dreno nem nada. Às vezes incomoda um pouquinho a dor no pós-operatório, mas a gente consegue fazer um bloqueio anestésico bacana, a gente consegue controlar bem a dor com os analgésicos, a gente consegue ter ótimos resultados nesses casos. Agora, é importante falar que a cirurgia ela é indicada em casos bastante selecionados. Então, é só quando o suor é localizado, nas mãos e nas axilas. Né? Às vezes tem gente que vem procurar a gente bastante nervoso, né? Bastante ansioso com essa condição, porque sua no corpo todo, sua nas costas, sua na barriga, e aí a cirurgia não está indicada. Não resolve. Né? Perfeito. Não resolve, tá? Por quê? Depois da cirurgia tem um efeito colateral que é bem presente, é algo que incomoda muitos pacientes do pós-operatório, que é chamado de sudorese compensatória. O que é isso? A gente elimina o suor das mãos e das axilas. Só que o suor vai para outro lugar. Geralmente ele vai para os glúteos, para as costas, para a barriga. Né? E quem tem principalmente o suor só nas mãos, bem localizado, que é a melhor indicação da cirurgia, na maioria das vezes esse efeito é bem leve, a gente consegue contornar ele com o uso de algumas medicações, como a oxalitina. Mas em quem já tem a hiperidrose generalizada no corpo todo, a cirurgia não vai bem. Não é bem indicada, não porque vai resolver. A pessoa... Entendi. Exato. A pessoa vai acabar suando muito mais e tendo um dano social, tendo uma perda de qualidade de vida maior do que se a gente não operar. Então, nesses casos, a gente costuma indicar só o tratamento com medicamento. Tá? Mas eu atendo também, né? A gente pode ajudar tanto os pacientes que têm a hiperidrose localizada quanto a generalizada, a gente pode ajudar. Tem outras formas de tratamento, além do cirúrgico, né? Tem a aplicação de botox, tem a raspagem dérmica, né? Que pode ajudar. Então, tem outros tratamentos também que a gente pode indicar, que a gente também faz. Também indicamos. Mas é muito legal você falar, porque o pessoal vê no Google, né? E acha que é para todo mundo. Muitos pacientes, às vezes, chegam lá no meu consultório, eu vou operar. Mas, assim, tem que ser bem indicado, né? Como você disse. Então, tem que passar no profissional. E muita gente não sabe, mas o profissional que tem que passar é o cirurgião torácico, tá? E ele vai definir qual é o melhor tratamento para você. Se é medicamentoso, se é com botox ou se é com cirurgia. Então, é aquilo. Eu acredito que até alguns profissionais colegas nossos, alguns profissionais médicos, não conhecem tão a fundo assim a doença e nem os tratamentos. Acaba recebendo bastante pacientes e não tem a informação completa. Então, na dúvida, podem conversar com a gente, né? Os clínicos, tem outros colegas também de outras especialidades acompanhando. Aliás, obrigado, pessoal, por estar acompanhando a nossa live. A gente fica super feliz. E se tiver alguma dúvida, encaminhem para a gente, falem com a gente. A gente está aberto a qualquer encaminhamento, solicitação. A gente pode ajudar, com certeza. Isso que eu ia falar, o pessoal está muito quietinho hoje. Eu quero perguntas aí. Ó, e tem um aviãozinho também aqui, ó. Podem mandar para os seus amigos que acharem que vai ser legal a live agora, convidar. E vão mandando perguntas aí. Agora eu vou perguntar para o André. Quando que a gente indica uma cirurgia para câncer de pulmão, André? E como que é esse preparo do paciente? Então, vamos lá. A cirurgia para o câncer de pulmão é uma decisão bastante delicada, né? A gente sabe que os tumores de pulmão estão entre os mais agressivos.
Então, a cirurgia precisa ser indicada depois de um estudo completo do paciente, né? Depois que a gente indica, depois que a gente avalia a tomografia, geralmente os pacientes já chegam para a gente com o diagnóstico de um nódulo pulmonar, né? Que nem a gente explicou no começo. Então, esse nódulo pode ser achado na tomografia por qualquer motivo. Às vezes, o paciente foi fazer uma tomografia porque estava com uma dor nas costas, às vezes teve uma pneumonia, teve alguma outra situação, ou até no rastreamento de câncer de pulmão, que a gente pode falar mais para frente. Sim. Achou o nódulo pulmonar, a gente geralmente indica uma biópsia. Feito a biópsia e diagnosticado câncer, diagnosticado um tumor de pulmão, aí a gente vai para o estadiamento. O que é o estadiamento? O estadiamento é uma classificação do tumor. A gente classifica ele em diferentes estádios, né? Estadios, onde a gente sabe que cada tipo de tratamento vai ter a sua vantagem e a sua desvantagem. Aí a cirurgia ela está indicada nos casos de câncer de pulmão mais iniciais. Então, principalmente nos estadios 1 e 2. No estádio 3, a cirurgia já é bastante discutível, os pacientes já acabam indo mais tratar com a doutora Vivian do que comigo. Mas a cirurgia, para estar indicada, geralmente a gente pede também um PET, né? A gente acaba pedindo um PET scan, que é um exame que vai varrer o corpo inteiro em busca de outras lesões. A gente pede ressonância de crânio como parte do estadiamento. E a gente pede um exame que é bastante difícil de conseguir achar agora nessas épocas de pandemia, que é a prova de função pulmonar ou espirometria, né? É o famoso exame do sopro, né? Que a gente vai conseguir avaliar a função do pulmão. Além disso, também é muito importante a avaliação cardiológica dos pacientes, principalmente para os pacientes mais idosos, pacientes que já têm alguma história de doença cardíaca, diabetes, hipertensão. A gente faz uma avaliação completa, né? Encaminhamos para os nossos amigos cardiologistas para avaliarem o caso. E a hora que o paciente está autorizado a fazer uma cirurgia de grande porte pela cardiologia, uma espirometria bacana, né, legal, uma função que comporte uma ressecção do pulmão, e um PET mostrando uma doença localizada mesmo, aí a gente indica a cirurgia. Né? Esse é o preparo do paciente para a cirurgia. Muitas vezes, a gente pega pacientes que ainda fumam, né? É claro que isso é uma coisa que até eu não falei, mas o grande público da cirurgia torácica, a grande parte dos nossos pacientes são fumantes, né? Ou ex-fumantes. Mas para os pacientes que ainda fumam, é fundamental parar de fumar. Né? Então, o uso do tabaco, ele é né? A gente sabe que é o principal fator de risco para fuma, né? Se algum de vocês, pacientes, ainda fuma, eu posso ajudar, a gente pode ajudar. Pode ajudar vocês a parar de fumar. Isso é um problema grande de saúde que a gente ainda tem no Brasil, né? Diminuiu, a gente sabe que o número de pacientes tabagistas, o número de pessoas que fumam no Brasil diminuiu, mas ainda é muito grande. Então, né, como preparação para a cirurgia, como passo fundamental para a cirurgia, está parar de fumar pelo menos 6 meses antes da cirurgia. Né? Quem não conseguir parar tanto tempo antes, não tem problema. Pode parar um pouco mais perto. Mas o quanto antes parar de fumar, melhor. O cigarro nunca vai trazer benefício. Né? O cigarro é sempre um problema. Ele só vai trazer malefício. E onde eu gosto de pegar nos pacientes, onde eu gosto de pegar no pé deles, é no lado financeiro. Porque tá caro o cigarro. Né? É isso aí. Sabe quanto que custa um maço de cigarro hoje em dia, Viviane? Nesses tempos de alta, de dólar, etc., custa R$10. Meu Deus. De cigarro custa R$10. E tem gente que fuma 2 por dia, né? Pensa. 2 ou 3. 2, 3, né? Exato. Sim. Eu já vi paciente até que fumava 5 maços de cigarro todos os dias. Então, assim, acaba gastando um dinheiro enorme, né? Com algo que faz mal para a saúde. Sim. Vamos responder uma pergunta? Vamos lá. A Ana fez uma pergunta legal aqui. Legal mesmo. Eu gostei, algo que a gente sempre comenta, os pacientes, principalmente os pacientes mais jovens, perguntam, que é quanto ao uso do narguilé. Né? O narguilé é aquele instrumento árabe, né, que o pessoal usa para fumar, acha bonito, né? Tem aquele perfume, né? É algo que dilui na água, tudo. E eles acham que isso não faz mal.
Mas o narguilé, gente, o narguilé é muito perigoso. Tá? Para vocês terem uma ideia, 1 hora de narguilé fumado equivale a 100 cigarros. 100 cigarros é o mesmo que os 5 maços de cigarro que a gente comentou aqui. Tá? Então, se você fuma 1 hora de narguilé, equivale, né, em risco de câncer, em nicotina e todos os malefícios mais, equivalem a 5 maços de cigarro. Uhum. Né? Então, é perigoso o narguilé? É perigosíssimo. Né? Perigosíssimo. 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 Tem uma outra pergunta legal, André. Perguntaram assim, se fazer radioterapia faz mal para o pulmão, né? A gente encontra, entre aspas, cicatrizes pulmonares de quem fez radioterapia da mama. Muito comum, porque para pensar, quando a gente vai irradiar a mama, a gente pega um pouquinho, o raio atinge um pouquinho do ápice do pulmão, né? Da parte superior do pulmão. Então, a gente costuma ver sequelas nos ápices pulmonares, que a gente chama de sequelas actínicas, né? Que são meio que cicatrizes da forma leiga de explicar, mas é muito comum, às vezes, até esse paciente ir para o pronto-socorro e ser confundido isso com pneumonia. Então, eu vejo muito isso, e os pacientes, às vezes, ficam preocupados. Mas, na maioria das vezes, é só uma cicatriz. Eu tive uma paciente, que teve realmente uma pneumonite induzida por radioterapia, mas isso é muito raro hoje em dia, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre as pneumonites actínicas, interações aqui. A pneumonite actínica é um achado muito frequente, né? Principalmente lá no IBCC, que é um local que é uma referência para o câncer de mama. A gente acaba recebendo vários pacientes com esse achado. A radioterapia, ela avançou muito de alguns anos para cá, e a gente nota que bastante. Mas, principalmente para as pacientes que fizeram radioterapia há muitos anos atrás, pode ficar uma cicatriz no pulmão. Que é exatamente isso que a Vivian falou, né? Geralmente são estrias no ápice do pulmão, são imagens mais densas, que só significam uma cicatriz, não tem nenhum significado clínico. Em algumas situações, principalmente nos pacientes fumantes, eu gosto de acompanhar, né? Porque aquela cicatriz ela pode esconder algum nódulozinho, pode esconder algo que a gente não viu muito bem. Então eu gosto de acompanhar, mas na maioria das vezes isso não vai causar problema nenhum, não vai ter sintoma nenhum, né? E o paciente vai viver muito bem, obrigado, com a sua cicatrizinha no pulmão. Aliás, não só por causa da radioterapia, mas várias outras doenças causam cicatrizes no pulmão, entre elas a tuberculose. Né? Uma outra curiosidade bacana, né? Mais ou menos 80% de toda a população brasileira já teve algum contato com a tuberculose. Sim. Então, muitas pessoas nem sentiram, né? Tem o contato com a tuberculose, o próprio corpo dá conta de resolver a infecção pela tuberculose ou o contato que teve com a tuberculose, e aí forma os nódulos calcificados, que nem a gente falou agora no começo, ou alguma alteração, alguma estria no ápice do pulmão. Isso também não quer dizer nada, gente. Às vezes a gente descreve isso como os achados benignos da tomografia. Mas é perfeito. Eu queria falar um pouquinho, só para esclarecer, do PET scan, porque é muito frequente eu receber pacientes falando, mas eu quero um PET scan, pede um PET scan para o meu caso. Então, assim, para câncer de pulmão, o PET scan é obrigatório para a gente fazer o estadiamento. Estadiamento é o que o doutor André explicou. A gente vai graduar o câncer para a gente entender se ele está só no pulmão, se ele foi para algum linfonodo. Linfonodo é gânglio que a gente tem pelo corpo todo, e no pulmão a gente olha os gânglios ali que ficam na região do mediastino, que é entre os dois pulmões. Então o PET scan ele é obrigatório no estadiamento de câncer de pulmão. Porém, ele não é obrigatório, por exemplo, no estadiamento de câncer de mama. Então, a gente não vai pedir para todos os casos. No câncer de pulmão, antes da gente operar, é obrigatório a gente pedir tanto um PET scan e uma ressonância de crânio. Mas não é em todos que ele é obrigatório. E outra coisa importante que o doutor André falou é que a gente só vai operar os casos iniciais, estádio 1 e 2. Quando a gente tem linfonodo,
no mediastino, que é essa região entre os pulmões, a gente vai encaminhar o paciente para radioquímio. Aí a gente não vai operar, a gente vai fazer rádio junto com a químio. Porém, hoje, a gente tem tratamentos super modernos, inclusive incluindo a imunoterapia. Então, a gente tem uma chance do paciente ficar bem e, em alguns casos, até curado, muito maior do que a gente tinha antigamente. Então, não é porque o câncer não pode ser operado que ele vai mal. Hoje a gente tem várias formas de tratar, com imunoterapia, com terapia-alvo molecular, que são os medicamentos orais. Mas era isso que eu queria esclarecer do PET scan, as indicações, e falar um pouquinho dos gânglios, que o pessoal às vezes confunde. Exato. Então assim, os linfonodos, eles são um grande alvo de estudo, né, do cirurgião torácico. E a gente estava tendo até agora há pouco uma aula que eu estava assistindo antes da gente começar aqui a nossa reunião, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, com palestrantes internacionais, etc., discutindo justamente isso, né? Como fazer a biópsia, qual o método mais indicado para a gente biopsiar os linfonodos. Sim. Os linfonodos são o grande alvo do nosso estudo. Mas vai atrás, se é necessário, se não é. Tem até gente, um cirurgião torácico inglês, ele defende que não seja feito o estadiamento do mediastino, ou seja, que não sejam biopsiados os linfonodos. Enquanto que a maioria das sociedades defende que isso deve ser feito à exaustão. Biopsiar. Então, é algo muito... Exato, biopsiar os linfonodos. Isso é muito discutível, tá? Isso é um assunto bastante peculiar, vai variar muito de um caso para o outro, né? Principalmente quanto aos achados do exame. Basicamente, só para a gente deixar algo bem resumido. Se no PET os linfonodos vierem grandes e captantes, ou seja, se eles brilharem no PET, né, se eles forem suspeitos para ter tumor no PET, aí a gente vai atrás deles, a gente vai biopsiar, a gente vai ter que fazer a biópsia deles de alguma forma. Qual forma que a gente vai usar para fazer a biópsia dos linfonodos? Tem algumas formas, né? A gente pode fazer tanto por ultrassom endobrônquico, também conhecido como EBUS, né? Então é um exame que nem a broncoscopia, que eu falei no começo, também é um exame que a gente entra pela via respiratória com anestesia geral. Ele é um aparelho super sofisticado que tem um ultrassom bem pequenininho na ponta. Então, a gente entrando pela via aérea, pela traqueia do paciente, a gente examina toda a traqueia com ultrassom e a gente vai conseguir biopsiar os linfonodos que estão ao redor da traqueia e da via respiratória com o uso desse ultrassom. Tá? A desvantagem dele é que ele é um exame bem caro, ele não é coberto pelo SUS e nem pelos planos de saúde. É um exame que acaba custando bem caro. Mas é uma ótima alternativa e é uma ótima forma de fazer o diagnóstico. Outra forma é a mediastinoscopia, né? Uma cirurgia pequena, diagnóstica, onde a gente faz uma incisão aqui em cima do osso do externo, aqui na fúrcula, né? Esse espacinho que a gente tem embaixo do pescoço antes de chegar no osso, a gente faz um cortinho pequeno ali, disseca por ali e consegue fazer biópsia de alguns linfonodos por ali. A outra forma, que é a forma que eu mais gosto, considero a mais segura, e é que a gente consegue pegar mais tecido para fazer biópsia, que é a por videotoracoscopia, né? Então, também sob anestesia geral, sempre sob anestesia geral, tá, gente? Né? Na maioria das vezes, os procedimentos em cirurgia torácica são feitos sob anestesia geral. Tá? A gente consegue, entre as costelas, entrar aqui pelo lado, fazer um cortezinho pequeno, olha bem lá dentro, faz as biópsias dos linfonodos, aí a gente tira o linfonodo olhando todos os vasos, com bastante segurança, e consegue fazer o estadiamento completo. Muitas vezes, esse estadiamento dos linfonodos, né, essa biópsia dos linfonodos, ela é feita já no mesmo tempo operatório da cirurgia principal, né? Quando a gente já vai operar o câncer de pulmão em si, a gente começa com a biópsia dos linfonodos. Então, para não perder tempo, a gente começa com a biópsia dos linfonodos e faz um procedimento que chama biópsia de congelação, né? Onde tem um patologista na sala, a gente chama um médico patologista para estar no procedimento com a gente. Ele vai congelar a peça, né? Essa peça congelada ele vai olhar e vai conseguir dizer para a gente na hora se tem tumor ali ou se não tem. Isso vai ser definitivo para a gente prosseguir ou não e para a estratégia cirúrgica do paciente. Agora eu vou para um assunto bem polêmico, André, e bem legal também. Vamos lá. Que muitos pacientes perguntam.
quando que a gente opera metástase no pulmão? Então, vamos esclarecer assim. Quando tem um nódulo no pulmão, que ele é maligno, primeiro a gente tem que entender se ele nasceu no pulmão, se ele é um tumor de pulmão, ou se ele é metastático, se ele nasceu em outro órgão e foi para o pulmão. Nós temos alguns cânceres onde a gente faz o que a gente chama de metastasectomia, ou seja, retirada do nódulo. Então, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho quando que está indicado a gente remover esse nódulo, mesmo sendo um tumor metastático. É uma pergunta difícil, viu, Viviane? A gente sabe que alguns tipos de tumor, eles se comportam de uma forma mais agressiva, alguns tipos de tumor, eles se comportam de uma forma menos agressiva. Na maioria das vezes, nos tumores muito agressivos, a gente acaba não indicando cirurgia de metástase, porque a gente sabe que uma vez que ele soltou uma metástasezinha, ele vai ter um comportamento tão agressivo que se a gente operar aquela metástase, a gente já vai ter outras células circulando pelo corpo e a gente vai ter um tratamento pior do que se ele fosse feito só com quimioterapia ou com quimioterapia e imunoterapia. Ao mesmo tempo, alguns tipos de tumor, como principalmente os tumores gastrointestinais, até alguns tipos de melanoma, tumores de ovário, né, tumores de endométrio, eles são tumores que às vezes eles dão uma metástase lá e eles têm um comportamento um pouco menos agressivo, onde a gente pode pensar em que tirando essa metástase a gente vai ter uma menor concentração de células tumorais no organismo e a gente vai conseguir tratar esse paciente de uma forma mais fácil no segundo tempo. Então, nesses casos, ou até depois que o paciente já fez quimioterapia, sobrou alguma doença residual que está ali localizada no pulmão, a gente também vai poder retirar. Princípios da cirurgia de metástases do pulmão, quais são? Primeiro, que seja um número de metástase ressecável, né? Ou seja, que a gente consiga tirar os nódulos, né? o nódulo ou os nódulos do pulmão, sendo que vai sobrar pulmão suficiente para o paciente respirar, né? Ou seja, o paciente que já tem vários nódulos nos dois pulmões, a gente não costuma indicar cirurgia de metástase. Depois, que o pulmão seja a única sede de metástase no corpo. Ou seja, se o paciente fez os exames todos e viu que não tem metástase em outros lugares, aí a gente indica a cirurgia de metástase para o pulmão. Tá? E depois, se o paciente tiver condição clínica, né, condição clínica, tanto do ponto de vista oncológico quanto do ponto de vista clínico ipsilíteris, de fazer a cirurgia. Tá? Essas três condições elas precisam estar muito claras e nenhuma delas pode não estar presente. Tá? Todas as três precisam estar presentes. E, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo essa cirurgia... Pode falar, Viviane, pode falar. Não, pode completar, depois eu falo, pode falar. Então tá legal. Então, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo essa cirurgia por vídeo, mas algumas vezes a gente acaba convertendo ela para cirurgia aberta. Por quê? A gente quer ter certeza que a gente tirou qualquer indício de tumor lá. Né? Então, às vezes, é difícil a gente conseguir identificar um nódulo muito pequenininho por vídeo, porque a gente tem que palpar. Né? A gente tem que pegar no pulmão, saber que não tem nada mesmo. A gente tem que fazer um exame minucioso para não ter que submeter o paciente a uma segunda cirurgia depois. Né? Então, se o paciente tem uma doença que tem nódulos muito pequenos, vários nódulos, ou que a gente precisa sentir, que a gente acha que tem necessidade de sentir muito bem o pulmão, aí a gente acaba não operando o paciente por vídeo. Mas, hoje em dia, com exames de imagem super modernos, com alta definição, isso tem ficado cada vez menos frequente. Né? Na maioria das vezes a gente consegue tirar um pedacinho do pulmão de uma forma bem conservadora por vídeo. Pode falar, Liliana. Só para completar, a gente às vezes recebe no consultório os pacientes com nódulos múltiplos, né, nos dois pulmões. Então, isso que o doutor André falou, muito importante. O nódulo, para ele ser operável, tem que ser um número limitado de nódulos, preferencialmente no mesmo pulmão, né, preferencialmente, mas ele tem que ser completamente ressecado, completamente operado. Então, quando existe um número grande de nódulos, não tem como operar, porque o paciente vai ficar sem parênquima pulmonar, ele vai ficar sem o pulmão, não vai conseguir respirar depois.
Então, na verdade, tem que ter um número, né? Não dá para operar aqueles pacientes que têm múltiplos nódulos pulmonares, não vai trazer benefício. Nesses casos, eu explico para os pacientes, o tratamento sistêmico, que é o tratamento que a gente usa, ou químio, imuno, tratamento oral, é muito mais eficaz do que uma cirurgia. Então, uma cirurgia é para casos selecionados, de poucos tumores, os tumores completamente ressecáveis, porque não adianta lá o doutor André tirar um e deixar o outro, isso não funciona. Então, quando é completamente operável, para deixar bem claro. E outra coisa que os pacientes me perguntam muito, se não é possível fazer transplante de pulmão. É muito comum essa pergunta, né? Que eles chegam lá no meu consultório e às vezes eles têm nódulos múltiplos, mas só no pulmão. Eles perguntam, e aí, eu posso fazer transplante de pulmão? Não, porque a gente tem a célula tumoral na corrente sanguínea, na corrente linfática. Então, esse paciente, vamos supor que ele faça um transplante. Primeiro que fazendo o transplante, levando para a cirurgia, eu vou imunossuprimir ele, vou baixar a imunidade dele. Na hora que eu baixo a imunidade dele, o tumor cresce mais ainda. E aí ele vai se instalar no órgão novo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, porque é muito comum, né, o paciente pensar que a única forma de resolver é a cirurgia. E nesses casos onde os nódulos estão difusos, a cirurgia só vai prejudicá-lo, não vai beneficiar nada, né? Exato, né? Às vezes a gente não tem ideia do porte de uma cirurgia, né? E do que é uma cirurgia dessa, né? A gente tem, né, ainda bem, se aproveitado muito das tecnologias para conseguir fazer com que as cirurgias tenham ótimos resultados, tenham cada vez menos complicações, sejam cada vez mais seguras. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente mexe no pulmão, a gente tira um pedaço do pulmão ou a gente faz um transplante de pulmão, é uma cirurgia enorme, né? É uma agressão enorme ao corpo. Isso tem que ser muito bem pensado e muito controlado. Um transplante, gente, é uma cirurgia muito grande, é uma cirurgia que traz várias complicações e várias situações a longo prazo, a curto e longo prazo. Tem que tomar remédio para o resto da vida por causa do transplante, dói muito, pode ter complicação grave inicialmente, pode ter complicação grave depois. Então, assim, é algo que é para ser muito, muito bem indicado. Por isso que nos pacientes que têm câncer, que a doutora Vivian falou, as células tumorais, elas podem se instalar no enxerto, ou seja, no pulmão que vai entrar, no pulmão novo que vai entrar. Ainda mais porque os pacientes que são transplantados, eles recebem remédios para suprimir o sistema imunológico. Para vocês terem ideia, o nosso sistema imunológico ele também combate as células tumorais, né? Então, uma vez que a gente para de combater as células tumorais, a gente vai ter um desenvolvimento muito maior, muito mais rápido e muito mais agressivo de um tumor, né? Então, um paciente que tem um câncer avançado, a gente não vai indicar um transplante de pulmão. Ó, André, os 2 minutos finais, eles vão derrubar a gente daqui 2 minutos. Derrubar? Ah, não. Vamos responder rapidinho. Eu queria que você... Uma pergunta aqui. Não, pode falar. Não, pode falar. Não, vamos responder rapidinho. Eu quero que depois você fale onde é que o pessoal encontra você para te seguir. Legal. Vamos lá, Vânia. Vânia é minha paciente. Então, a Vânia perguntou, o câncer de pulmão é muito silencioso e difícil de descobrir. O normal é ser tão silencioso? Quais sintomas devemos nos preocupar? Vânia, ótima pergunta. O câncer de pulmão é silencioso. Geralmente ele não dá sintoma nenhum. É super difícil do câncer de pulmão dar sintoma. Se ele dá sintoma, na maioria das vezes ele já está um pouco mais avançado, tá? Mas os principais sintomas são tosse muito forte, muito frequente, sangue na tosse, tá? Saída de sangue na tosse, ou infecções frequentes, né? Infecções recorrentes. Às vezes pode ter perda de peso, febre, dores pelo corpo todo, mas sintomas mais graves, sintomas mais pesados, né? Quando é muito inicial, o câncer de pulmão não dá sintoma nenhum, tá? Respondendo a pergunta da doutora Vivian, me sigam lá no meu Instagram, tá? @Dr. André Mioto, que lá vocês vão conseguir me encontrar, o meu endereço, o endereço do consultório, meu currículo, um pouquinho mais sobre mim. Em breve eu vou mandar alguns vídeos lá, algumas orientações pós e pré-operatórias, e qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar. Vivian, muito obrigado, eu achei muito bacana, muito legal a gente participar dessa live. Foi legal. É algo inovador, muito bacana. Quando você quiser, a gente marca outra.
né? Se o pessoal tiver dúvida, aí mandem que a gente marca de novo, vamos tirar as dúvidas. Sim, para responder as dúvidas. Obrigada a todos.